Notícia que inclusive estampa alguns jornais britânicos sobre um dos filhos de Benjamin Netanyahu, né, Beraldo? O Binyamin Netanyahu tem 32 anos, poderia estar servindo o exército de Israel, só que ele está em Miami Beach. Inclusive, a publicação britânica diz o seguinte: Binyamin, não é Benjamin, Binyamin está curtindo a vida em Miami Beach enquanto eu estou na linha de frente. Eles entrevistaram um soldado israelense que estaria cobrando a participação também do filho do primeiro-ministro de Israel. Quais são as repercussões aí nos Estados Unidos e qual é a mensagem que um filho de primeiro-ministro dá quando, em meio a uma guerra, está em uma praia turística nos Estados Unidos? Olha, não é simplesmente o fato dele estar em Miami Beach, é que essa guerra tem uma característica muito presente, que é a união do povo judeu. A gente vê, não só com todos os entrevistados que a gente conversou desde o início desse conflito, mas também o que a gente vê no cotidiano, nas pessoas que a gente conversa, a preocupação, a vontade de ajudar, de se solidarizar, é muito grande. Quantas e quantas pessoas estão em Israel, não são de lá originalmente, mas não tem nenhuma intenção de sair de lá. E aí, quando existe esse cenário em que o filho do primeiro-ministro se encontra nos Estados Unidos, numa cidade como Miami Beach, que tem toda a associação com boates, restaurantes, praia, quer dizer, uma vida boa, né, para quem ali participa, obviamente isso pega mal. E realmente ele pode estar ali trabalhando com as ONGs, essa aparentemente é a atividade que ele tem, para poder levantar dinheiro para Israel. Pode ter 1 milhão de justificativas para ele estar em Miami Beach nesse momento. Agora, a comunicação da sua atividade foi, no mínimo, mal feita. E é claro que, do ponto de vista simbólico, a presença dele em Israel nesse momento seria muito importante, inclusive para o próprio pai, porque além da guerra há ali um problema político muito grande e obviamente isso abre um flanco contra Benjamin Netanyahu. Então, no mínimo, é uma situação bastante inesperada e estranha, eu diria. Roberto Mota. Mota, 2 pontos para a sua análise. Queria também escutá-lo sobre essas críticas que o filho de Benjamin Netanyahu recebeu por estar nos Estados Unidos. Poderia, pelo menos, estar no Estado de Israel, ainda que não estivesse em combate, manifestando apoio às tropas, ao lado do pai. Enfim, esse é um aspecto que eu gostaria que você tratasse. E, além disso, as dificuldades da incursão terrestre, e também queria escutá-lo. O tempo está do lado de quem? Israel ou Hamas? É muito difícil fazer essa avaliação, Daniel. A gente está vendo uma situação sobre a qual nós temos poucas informações. É muito difícil saber o que realmente está acontecendo, e isso se aplica a esse comentário sobre o filho do Benjamin Netanyahu. Ninguém sabe exatamente o que ele está fazendo lá. Ele é filho de um político muito importante, isso também coloca uma responsabilidade enorme em cima dele e cria desafios também para a vida dele, né, para a vida diária dele. Agora, é importante fazer uma observação aqui. Nós estamos numa situação de guerra. Israel está em guerra com terroristas. Uma situação como essa, a situação de guerra, frequentemente a ética e os interesses geopolíticos apontam para direções diferentes. Muitas vezes na guerra, o sentimento de justiça ele bate de frente com a estratégia geopolítica. Muitas vezes você tem o sentimento de que alguma coisa tem que ser feita porque ela é justa, mas os interesses geopolíticos apontam para outro lado. A gente está vendo muito disso no que está acontecendo no mundo hoje. E no momento atual ainda há um outro fator complicador muito grave. A opinião ocidental está dominada pela influência da ideologia progressista. Nós estamos vendo exemplos disso todos os dias ao nosso redor, nas ruas, nas redes sociais. Muita gente no Ocidente
perdeu a capacidade de fazer julgamentos morais, perdeu a capacidade de dizer que uma coisa é certa e que outra é errada. A gente assistiu, nos últimos dias, manifestações inacreditáveis de apoio ao Hamas, de apoio a um grupo terrorista, nos Estados Unidos, na Europa, até aqui no Brasil. Manifestações, algumas delas, e isso eu quero chamar a atenção para esse fato, compostas principalmente por jovens da mesma idade daqueles jovens que foram massacrados em Israel. Então, a ética, a moral, a lógica nos diz claramente: o Hamas não pode continuar existindo. Não existe espaço para um grupo como esse no mundo. E é a sobrevivência do Ocidente que está em jogo nesse caso. É isso. A gente está trazendo as principais discussões sobre os assuntos mais importantes relacionados à guerra e também trazendo as atualizações que chegam a todo instante pelas agências internacionais. Inclusive, há pouco a produção me passou que as forças de defesa de Israel anunciaram que já conseguiram eliminar 5 lideranças do Hamas. Um, inclusive, foi identificado como Shadi Barud, que seria uma das lideranças que arquitetou, planejou os ataques do dia 7 de outubro. Agora, Dantas, do ponto de vista militar, de combate, parece que foi um dia vitorioso para as Forças Armadas de Israel, especialmente por conta dessa baixa no Hamas. Conseguiram eliminar um dos chefes, que planejaram e arquitetaram as ações do dia 7 de outubro. Naturalmente, os desafios são maiores, né? Os cabeças do Hamas nem ficam na faixa de Gaza, ficam no exterior, e aqueles que estão no fronte são rapidamente substituídos. Tirar os líderes do fronte acaba impactando na estratégia de guerra do Hamas, ou isso faz pouca diferença? Não, faz muita diferença, porque são pessoas que foram treinadas, né, durante muitos anos e nas suas especialidades, pessoas que têm liderança, né, nas suas frentes, nos seus setores, cada um cuidando dos seus setores, e que têm conhecimentos específicos e experiências próprias, né? A gente vê, mal comparando, quando prendem um líder de uma facção, né, como o próprio Marcola, do PCC, está preso, está incomunicável, tem substituição, mas demora para substituir e não chega a alcançar o mesmo nível rapidamente, né? Então, assim, são baixas importantes. Essas lideranças mostram que os ataques, eu acho que a síntese mais clara disso é que cada grande ataque de Israel, se a gente olhar para o histórico dos 20 dias de contraofensiva, a cada grande ataque você tem grandes baixas. Isso mostra que são ataques pontuais, são ataques planejados, ataques feitos a partir de informação de inteligência, né, que localiza. Muito provavelmente Israel tem fontes humanas em Gaza, né, que podem identificar, além de toda a tecnologia de que dispõe para poder fazer esse mapeamento, e a partir do mapeamento, da identificação dessas lideranças, ele promove a ação militar. Então isso mostra que há razoabilidade e cautela. Infelizmente, a gente tem mortes de civis naturalmente, porque os civis estão sendo utilizados como escudo humano, como já dissemos aqui. Mas mostra que Israel está seguindo essa ofensiva e vem obtendo conquistas que vão se refletir num avanço ainda maior nas próximas semanas. José Maria Trindade, Zé, o fato de conseguir eliminar, matar 5 líderes do Hamas acaba sendo um ponto positivo para essas ações de Israel, já que iniciou de forma compactada essa operação por terra, de forma escalonada. Você, em outras ocasiões, questionava os nossos analistas entrevistados sobre a necessidade de uma incursão terrestre. Claro que são muitas dificuldades, a gente elencou algumas aqui. Você entende que, se não for, hoje em dia, pela atividade terrestre, as ações terrestres, talvez Israel não consiga ganhar essa guerra?
Pois é, olha, o mundo voltou 10 ou 20 anos atrás com a guerra da Rússia e Ucrânia, que eu nem gosto de chamar de guerra da invasão, né? Que é aquele embate direto, usando tanques, trincheira, combate direto. Achava-se que isso não existiria mais. E todas as guerras seriam através de guerrilhas e tomadas de posição, né? Uma guerra moderna, ela busca pontos importantes para o adversário, para o inimigo, né? Fornecimento de energia, fornecimento de água e assim por diante. Quando uma guerra está em curso ou uma ameaça, são os pontos vulneráveis que têm que ser protegidos imediatamente. E agora a gente vê que ainda pode existir uma guerra tradicional, como antigamente, que acreditava-se que não. Neste caso, a guerrilha é muito importante. A queda de líderes interrompe a cadeia de comando. E isto é muito importante, sempre foi. Um general, ele tem que ser guardado e protegido, porque a queda de um general no exército comum, né, significa o fim ali de informações importantes, posicionamentos e estratégia. Cair como prisioneiro adversário, nem pensar. Então, melhor do que matar um desses líderes seria capturá-lo, né? Mas é muito difícil. E a morte desses líderes do Hamas, isso vai provocar uma vitória muito importante, principalmente da quebra de comando e de informações armazenadas em cada um deles. O exército não regular, como é esse caso de terrorista, né? Eles detêm informações setoriais em cada um, nenhum tem todas as informações. Então, a queda desses líderes, a morte deles, é muito importante para Israel. E trata-se de um trabalho, evidentemente, de inteligência, de informação, para saber onde estão esses líderes, geralmente muito mais protegidos e disfarçados ali entre civis, exatamente para não dar a impressão de que eles são os líderes. Identificar o líder e eliminar um líder é muito difícil, né? E se Israel realmente fez isso, uma grande vitória. Interromper a cadeia de comando é um dano muito grave assim numa luta desse tipo.